Amanhã, seu marido e eu vamos tomar conta daquele hotel. Você não entende nada de negócios. Essas palavras da minha sogra vieram logo depois que minha avó me deu de presente de aniversário um hotel avaliado em 900 milhões de reais. Eu respondi: "Ah, claro que não, sogra. Agora eu sou a chefe. Eu tomo todas as decisões." Então, meu marido gritou: "Então a gente se divorcia." Minha sogra me expulsou de casa, mas eles não sabiam que minha avó estava prestes a revelar um segundo presente surpresa que os deixaria sem chão em um instante. Naquela noite, a atmosfera no restaurante, o jardim celestial, era fresca e luxuosa. A melodia suave de um piano clássico servia de fundo para o tilintar de colheres e garfos contra a porcelana fina. Carolina estava sentada, impecavelmente vestida com um elegante terninho feito sob medida. Hoje era seu 27º aniversário. À sua frente, sentava-se seu marido, Ricardo, bonitão em seu terno de grife. Embora seu olhar se desviasse com mais frequência para o celular que descansava ao lado de seu prato. Ao lado de Ricardo estava sua mãe, Sônia. A mulher usava um grande colar de pérolas e uma pulseira de ouro brilhante que cintilava cada vez que ela movia a mão para pegar a lagosta em seu prato. Ao lado de Carolina estava sua avó, Helena, a fonte de calma e força em sua vida. Embora vestida com uma elegância sóbria e clássica, ela emanava uma aura de autoridade que impunha respeito a todos na sala. Esta celebração havia sido ideia da avó Helena. O jantar em si foi desconfortável. Sônia nunca gostou de verdade de Carolina. Aos seus olhos, Carolina, que escolheu ser dona de casa depois de se casar, era uma mulher sem ambição. Ela achava que Carolina simplesmente tivera sorte de se casar com seu filho Ricardo, que estava fazendo sucesso em uma empresa de importação e exportação. A verdade que Ricardo e sua mãe frequentemente esqueciam era que a avó Helena havia fornecido o capital inicial para essa mesma empresa. "Carolina, para quem fica o dia todo em casa, você se mantém em forma, hein?" disse Sônia entre uma garfada e outra. Soava como um elogio, mas o tom era claramente uma alfinetada. Ricardo soltou uma risadinha. "Mãe, por favor." Carolina forçou um sorriso, engolindo a amargura. "Obrigada, sogra. Será que é porque eu me movimento muito pela casa?" respondeu educadamente. A avó Helena apenas observava, seus olhos aguçados registrando cada interação. Após a sobremesa, a avó Helena pigarreou suavemente. A melodia do piano pareceu parar por um momento, como para lhe ceder a palavra. "Hoje nos reunimos todos para celebrar o aniversário da minha neta, Carolina", disse a avó Helena. Sua voz era tranquila, mas preenchia a sala. "Os 27 são uma idade especial, uma idade em que uma mulher madura sabe o que quer e está pronta para assumir grandes responsabilidades." Sônia revirou os olhos sutilmente, entediada. Ricardo sorriu, pensando que ganharia outro envelope com dinheiro ou um relógio novo em nome de sua esposa. Então, a avó Helena tirou algo de sua bolsa. Não era um porta-joias nem as chaves de um carro, mas uma pasta de couro de um intenso tom marrom avermelhado. Ela a estendeu para Carolina por cima da mesa. As mãos de Carolina tremeram ligeiramente ao pegá-la. Ela olhou para a avó confusa. "Abra", disse a avó Helena com doçura. Carolina abriu a pasta. Dentro, havia documentos legais, escrituras e vários papéis. Na primeira página, estampado, estava o nome Grande Hotel Helena. "Vó, o que é isso?" sussurrou Carolina. Seu coração começou a bater forte. "Seu presente de aniversário, minha menina", disse a avó Helena. "É o novo hotel no centro da cidade, tudo em seu nome. Em termos monetários, deve valer uns 900 milhões de reais." Fez-se silêncio. O som de uma colher que caiu da mão de um garçom do outro lado da sala soou tão alto quanto um gongo. Carolina ficou paralisada. Seus olhos se arregalaram enquanto ela olhava para os documentos em suas mãos e depois para o rosto de sua avó. Lágrimas começaram a brotar. Isso não era apenas um presente, era uma loucura. Ela se virou para Ricardo.
A reação de seu marido foi algo que Carolina lembraria por toda a vida. O rosto de Ricardo passou de pálido para vermelho. Sua mandíbula se contraiu. O celular que ele segurava com força caiu de sua mão para o colo. Mas seus olhos não olhavam para Carolina. Olhavam diretamente para sua mãe. O rosto de Sônia era ainda mais terrível. O sorriso forçado de antes havia desaparecido, substituído por uma expressão de choque que ela não conseguia esconder. Sua boca estava ligeiramente aberta. O brilho em seus olhos não era de felicidade por sua nora. Era um lampejo de pura ganância, surpresa e raiva, como se este presente fosse um insulto pessoal para ela. "Parabéns, Carolina", sussurrou Sônia com a voz rouca. Foi a primeira a quebrar o silêncio. "Sua avó é muito generosa." A palavra generosa foi pronunciada com uma ênfase estranha. Ricardo pegou rapidamente seu telefone e riu. Uma risada forçada e antinatural. 900 milhões de reais. "Ha! Vó, a senhora está falando sério? Isso é incrível, meu amor." Ricardo pegou a mão de Carolina, mas seu aperto era frio e forte demais. Como se não estivesse segurando a mão de sua esposa, mas uma propriedade. Carolina estava sobrecarregada demais para reagir. Só conseguia olhar para a avó Helena. "Vó, isso é demais. Não posso aceitar." A avó Helena colocou a mão sobre a de Carolina, que descansava na pasta. "Pode e vai. É hora de você ter o que merece. Eu confio em você." O resto do jantar transcorreu em uma estranha neblina. Sônia e Ricardo ficaram muito silenciosos de repente. Mal falavam, mas Carolina podia vê-los trocando olhares constantes e sussurros tensos sempre que ela fingia olhar para o outro lado. O clima de celebração havia se desvanecido, substituído por uma densa tensão. Quando se preparavam para ir embora, Carolina abraçou fortemente a avó. Sentia-se segura em seus braços, mas ao mesmo tempo sentia um medo inexplicável de algo. A avó Helena retribuiu o abraço e sussurrou algo muito baixo no ouvido de Carolina, para que só ela pudesse ouvir. "Tenha cuidado, minha menina. Este presente é um teste." Essas palavras enviaram um arrepio pela espinha de Carolina. Um teste. A avó sabia o que estava por vir. A viagem para casa pareceu muito longa. Nenhuma palavra foi dita no carro de luxo que Ricardo dirigia. O rádio estava desligado. Os únicos sons eram o do motor e o do ar-condicionado. Carolina, sentada no banco do passageiro, abraçava a pasta marrom avermelhada contra o peito como um escudo. Podia sentir a raiva que emanava de seu marido. Ricardo agarrava o volante com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Ele não olhava para ela. No banco de trás, Sônia também permanecia em silêncio, mas Carolina podia ver pelo retrovisor que a mulher olhava fixamente para a frente. Seus lábios estavam comprimidos em uma linha fina e cruel. A tensão no carro era tão densa que Carolina tinha dificuldade para respirar. Ela tentou abrir a boca. "Ricardo, sobre o hotel." "Eu." Ricardo a interrompeu bruscamente. Sua voz era plana e fria. "A gente conversa em casa." Carolina se calou instantaneamente. Este não era o Ricardo que ela conhecia. Ou talvez este fosse o verdadeiro Ricardo. Eles moravam em uma casa enorme em um condomínio de luxo. A casa era linda, mas Carolina nunca a sentiu como sua. Cada móvel havia sido escolhido por Sônia. Cada regra, estabelecida por Sônia. Até a rotina diária de Carolina parecia precisar da aprovação tácita de sua sogra. Ricardo estacionou o carro na garagem e, quando o motor se apagou, um silêncio assustador reinou novamente. "Entrem", disse Ricardo. Seu tom era como o de um superior dando uma ordem. Os três entraram na casa. As luzes da sala de estar estavam acesas. Sônia não se retirou para sua suíte de hóspedes, como costumava fazer. Dirigiu-se diretamente ao sofá principal e sentou-se ereta, como uma rainha pronta para presidir um julgamento. Ela deixou sua bolsa cara cair sobre a mesa com um baque seco. Ricardo ficou de pé ao lado da mãe, com os braços cruzados, olhando para Carolina.
Carolina continuava no meio da sala, ainda abraçando a pasta. Sentia-se como a acusada. Sônia foi a primeira a falar. Sua voz não estava mais disfarçada de falsa cortesia. Era aguda e exigente. 900 milhões de reais. Sua avó está completamente louca. Dar um brinquedo tão caro para uma menina que não sabe nada. O insulto atingiu Carolina diretamente no coração. Sogra? Você acha que consegue fazer alguma coisa com esse hotel? Gritou Sônia. Você nem consegue cuidar do seu marido sem a minha ajuda. Ricardo permaneceu em silêncio, enquanto sua mãe atacava Carolina. Aquele hotel, continuou Sônia, deveria ser um negócio de família. Não podemos deixar que a Carolina, que não entende nada, administre tanto dinheiro. Ricardo finalmente falou. Seu tom pretendia ser o de um mediador sábio, mas era óbvio de que lado ele estava. É verdade, meu amor. Minha mãe tem mais experiência. Isso é para o bem de todos. Pense bem. Podemos expandir o hotel. Eu poderia deixar meu emprego e me concentrar nisso. Os olhos de Sônia brilharam. Isso. Amanhã, seu marido e eu vamos tomar conta do hotel. Eu serei a diretora financeira e o Ricardo, o diretor-geral. Somos família, afinal. Então, ela olhou para Carolina com desdém. Você não entende nada de negócios. É mais adequado para você ficar em casa e receber sua mesada mensal. Enquanto ouvia tudo isso, Carolina sentiu uma raiva fria crescer dentro dela. Não se tratava mais do hotel. Tratava-se de sua dignidade, que vinha sendo pisoteada por anos. Ela se lembrou do sussurro de sua avó. Este presente é um teste. Carolina respirou fundo. Deixou a pasta sobre a mesa em frente a Sônia, mas não a soltou. Olhou sua sogra nos olhos, depois desviou o olhar para o marido. Ah, claro que não, sogra, disse Carolina. Sua voz era baixa, mas firme, clara e sem hesitação. A sala mergulhou em um silêncio repentino. Sônia e Ricardo pareciam surpresos. Não esperavam que Carolina se rebelasse. O que você disse? Perguntou Sônia, sua voz subindo uma oitava. Eu disse que não, repetiu Carolina, desta vez mais alto. Aquele hotel é um presente para mim. Está no meu nome e foi minha avó, Helena, que me deu. Ela abraçou a pasta novamente. Agora eu sou a chefe. Eu tomo todas as decisões. Ela não sabia de onde tinha vindo aquela coragem, mas se sentiu incrivelmente libertador. O rosto de Ricardo ficou vermelho de raiva. Ele não esperava que sua dócil esposa lhe respondesse. Como você ousa falar assim com a minha mãe, Carolina? Gritou ele. O dinheiro subiu à sua cabeça. Só estou defendendo o que é meu, disse Carolina com calma. É o meu hotel. A raiva de Ricardo explodiu. A máscara do marido bom e paciente se estilhaçou. Ah, agora você se acha muito importante? A dona do hotel? Ele se aproximou e apontou o dedo no rosto de Carolina. Escute aqui. Se você vai agir assim, se você se recusa a ser controlada por nós, então a gente se divorcia. A ameaça ficou suspensa no ar. Ricardo tinha certeza de que Carolina se assustaria. Tinha certeza de que ela não ousaria perder seu status de esposa. Você quer ser uma divorciada? Continuou ele em tom de zombaria. Quem você acha que vai querer uma mulher divorciada como você? A palavra divórcio chocou Carolina. Seu coração doeu, mas ela não chorou. Pelo contrário, conseguiu ver seu marido com mais clareza. Este era o seu valor aos olhos de Ricardo. Sônia, ao ver que Carolina ficara quieta, sentiu uma onda de triunfo. Levantou-se também e contra-atacou com mais fúria. Sua insolente, ingrata, sem vergonha. Você não passa de uma parasita nesta família. A mulher a fuzilou com o olhar e apontou diretamente para a porta da frente. Fora desta casa esta mesma noite. Vá embora com seu hotel e nunca mais volte. O ambiente se acalmou. Assim que o último grito de Sônia terminou, Carolina se viu sozinha, ameaçada de divórcio pelo marido e expulsa de casa pela sogra. Tudo na noite de seu aniversário. O grito de Sônia ressoava na sala de estar subitamente silenciosa. Fora!
Os ouvidos de Carolina zumbiam. Ela ficou ali, atordoada, olhando para as duas pessoas que até então haviam sido as mais próximas em sua vida. O homem que a ameaçava com o divórcio e a mulher que a expulsava de sua casa. Carolina sentiu algo frio e duro se formar em seu coração, substituindo a dor lancinante de antes. Ela nem sequer chorou, simplesmente olhou para Ricardo e depois para Sônia. E pela primeira vez, os viu como realmente eram. Eram duas pessoas gananciosas que acabavam de ver sua fonte de dinheiro, Ricardo, ser humilhada por uma fonte de dinheiro muito maior, a avó Helena, e agora viam Carolina como uma ameaça que precisava ser eliminada. A ameaça de divórcio e a expulsão eram suas armas para recuperar o controle. Carolina estava prestes a abrir a boca, não sabia o que ia dizer. Talvez aceitasse ir embora, talvez os enfrentasse. Ela não sabia. Mas antes que pudesse pronunciar uma única palavra, o som de uma chave girando na fechadura da porta da frente quebrou a tensão. O som foi baixo, mas naquele silêncio tenso soou como o estampido de um tiro. Clique! A pesada porta da frente se abriu. Ricardo e Sônia se assustaram. Esperavam que Carolina saísse por aquela porta, não que alguém entrasse. A avó Helena estava na soleira. Atrás dela havia dois homens corpulentos de terno preto. Seus rostos eram inexpressivos. A avó Helena não parecia zangada, parecia calma. E essa calma parecia muito mais aterrorizante do que a raiva de qualquer um naquela sala. Ela entrou. Seus sapatos baixos não faziam barulho no piso de mármore. Vó! A voz de Carolina tremeu. Foi a primeira coisa que disse desde que as ameaças foram lançadas. Sônia, que se surpreendeu com o fato de a porta poder ser aberta por outra pessoa, se recuperou rapidamente, substituindo sua surpresa por uma nova onda de raiva. Este era o seu palco, e a avó Helena estava interrompendo. "Não se meta nisso, senhora!" gritou Sônia, sentindo que sua autoridade como dona da casa estava sendo ameaçada. "Estou educando esta nora descarada. Ela ousa responder ao marido e à sogra." Sônia se aproximou de Carolina, tentando agarrar o braço da nora. "E estou expulsando-a da casa do meu filho." A avó Helena levantou uma mão. Foi um gesto pequeno, apenas a palma da mão estendida, mas foi o suficiente para fazer Sônia parar no meio do caminho. "Educando", repetiu a avó Helena. Sua voz era baixa, mas cortante. "Expulsando-a." A avó Helena soltou uma pequena risada, uma risada seca e sem humor. "Sônia, você não pode expulsar a dona da sua própria casa." Essa declaração ficou suspensa no ar. Sônia franziu a testa, confusa. "Do que você está falando, sua velha caduca?" "Claro que esta casa é do meu filho. O Ricardo a comprou." Ricardo, que permaneceu em silêncio todo esse tempo, começou a suar. Olhou para a mãe, para a avó Helena e para Carolina. Ele sabia exatamente o que a avó Helena estava prestes a dizer. Seu rosto estava pálido. "Vó, por favor", sussurrou Ricardo. Mas a avó Helena não lhe deu atenção. Seus olhos estavam fixos em Sônia. "A casa do seu filho. Ricardo." A avó Helena pronunciou o nome de Ricardo e o homem estremeceu. "Você nunca foi honesto com sua mãe? Ou viveu em uma mentira por tanto tempo que esqueceu o que é a verdade?" A avó caminhou lentamente ao redor do luxuoso sofá que Sônia havia escolhido. Esta luxuosa casa de 3 andares neste condomínio exclusivo. "Sônia, alguma vez você perguntou ao Ricardo como ele conseguiu juntar uma entrada de 18 milhões de reais quando só trabalhava há 2 anos?" Sônia ficou em silêncio. Seus olhos se cravaram em Ricardo, exigindo uma resposta. Ricardo não conseguia olhar para a mãe. Foi um bônus da empresa", disse ele fracamente. "Um bônus da empresa." A avó Helena riu de novo. A empresa em que Ricardo trabalhava, essa bem-sucedida empresa de importação e exportação. "Sônia, você sabe quem é o verdadeiro dono dessa empresa?"
A avó Helena parou em frente a Carolina e deu uma palmadinha suave no ombro de sua neta trêmula. Essa empresa, o carro de luxo que Ricardo dirige todos os dias. E sim, até esta casa. Tudo foi um presente de casamento para a Carolina, muito antes do hotel. Tudo está no nome da Carolina. A verdade atingiu Sônia como um trem de carga. Ela cambaleou para trás, agarrando o peito. Não, não pode ser. É mentira. Diga que ela está mentindo, Ricardo. Gritou histericamente. Mas Ricardo só conseguiu abaixar a cabeça. Seus punhos estavam cerrados. Ele não podia negar. Toda a sua vida de luxo, seu orgulho como homem de sucesso, acabou por ser algo emprestado da avó de sua esposa. Ele apenas tinha permissão para administrar os bens da esposa que agora havia ameaçado de divórcio. A avó Helena olhou para Ricardo com frieza. E você, Ricardo, acabou de ameaçar minha neta com o divórcio e a insultou chamando-a de divorciada. A avó fez um gesto para um dos homens que estavam atrás dela. O homem, que se revelou ser o advogado, Dr. Ramos, deu um passo à frente e abriu uma pasta que carregava. O que você pensava? Continuou a avó Helena. Que depois de ameaçá-la e sua mãe a expulsar, vocês poderiam ficar com o hotel? O Dr. Ramos pigarreou. Senhor Ricardo, senhora Sônia, sou o Dr. Ramos, representante legal da avó de Carolina, a senhora Helena. O nome da avó Helena foi mencionado para enfatizar quem era a verdadeira dona de toda essa riqueza. A ameaça de divórcio ou separação que o senhor Ricardo acabou de pronunciar foi ouvida por mais de 2 testemunhas nesta sala. Isso já tem validade e pode ser uma base sólida para um pedido de divórcio. Sônia ficou boquiaberta. Divórcio? Quem está falando de divórcio? Não falamos de divórcio. O Dr. Ramos a olhou sem expressão. O marido da minha cliente acabou de gritar: a gente se divorcia. Minha cliente, a senhora Carolina, aceitou essas palavras como uma intenção de divórcio. Não! Gritou Ricardo, saindo finalmente de seu estado de congelamento. Eu não falei sério. Eu estava. Estava alterado. Carolina, meu amor, foi um desabafo. A avó Helena o interrompeu. É tarde demais. Minha paciência se esgotou. Durante anos, guardei silêncio enquanto via minha neta ser menosprezada em sua própria casa, tratada como uma empregada por você, Sônia, e traída por você, Ricardo, que em vez de defender sua esposa, seguia a ganância de sua mãe. A avó olhou para Carolina. Neta, traga essa pasta. Carolina, ainda em estado de choque, assentiu e pegou a pasta do hotel que havia deixado sobre a mesa. E agora? Disse a avó Helena, sua voz novamente calma. Esta é a casa da minha neta, Carolina. E vocês dois são convidados indesejados. Sônia tremia, não mais de raiva, mas de medo. A senhora não pode fazer isso. Esta casa é minha. Prove, desafiou a avó Helena. Chame a polícia. Mostre a eles as escrituras desta casa. Ah, desculpe. As escrituras estão comigo e estão no nome da Carolina. A histeria explodiu imediatamente. Ao perceber que cada palavra da avó Helena era verdade, Sônia não gritou mais com Carolina. Ela se virou e atacou seu próprio filho. Ricardo, por que você não me disse? Por que me deixou viver nesta mentira? Ela bateu no peito de Ricardo sem controle. Você disse que era um sucesso. Disse que tudo isso era fruto do seu trabalho. Acontece que você é apenas um parasita que vive às custas da esposa. Que tipo de homem é você, Ricardo? Ricardo, com seu orgulho completamente destruído, empurrou a mãe, que caiu sobre o sofá. A culpa é toda sua! Gritou Ricardo. Seu rosto estava molhado de suor e lágrimas de arrependimento. Por sua culpa, que nunca está satisfeita, sempre me comparando com os outros, me empurrando para querer mais, me tornando ganancioso. Houve um tempo em que eu amava a Carolina. Eu a amava. A avó Helena bufou. Seu amor era puramente material, Ricardo. Sônia, caída no sofá,
uivou como uma loba ferida. Não lamentava seus erros, lamentava o luxo que ia perder. Virou-se e agarrou-se à perna da mesa como se abraçasse sua propriedade pela última vez. Não, esta casa é minha. Eu escolhi estas cortinas. Eu escolhi este sofá. Vocês não podem tirar isso de mim! Gritou. A cena era ao mesmo tempo patética e repugnante. Carolina, que esteve congelada todo esse tempo, finalmente encontrou sua voz. A dor em seu coração havia se entorpecido. O que restava era uma profunda e densa decepção. Ela olhou para Ricardo, o homem que um dia amou, o homem que havia jurado protegê-la no altar. Agora ele parecia pequeno e desprezível. Então, todo esse tempo, todas as suas ações, todas aquelas palavras doces foram porque eu era o acesso ao dinheiro da minha avó, sussurrou Carolina. Ricardo não conseguiu olhar nos olhos de sua esposa. Ele caiu de joelhos, não diante de Carolina, mas diante da avó Helena. Vó, me perdoe, vó. Eu errei. Por favor, não tire tudo de mim. Não nos divorcie. Prometo que serei um bom marido para a Carolina. Enfrentarei minha mãe, eu prometo. Sônia, ao ouvir isso, gritou. Filho ingrato, você vai escolher essa mulher em vez de sua própria mãe? Cala a boca, mãe! Gritou Ricardo. Você não percebe que esta noite vamos ficar na rua? O Dr. Ramos, ignorando o drama familiar repugnante, deu mais um passo à frente. Senhora Sônia, senhor Ricardo, minha cliente, a senhora Carolina, exige que vocês desocupem sua propriedade imediatamente. Desocupar? Sônia se levantou. É de noite, onde vamos dormir? Isso não é problema da minha cliente, respondeu o Dr. Ramos secamente. Vocês ameaçaram e expulsaram a legítima proprietária. Seu status agora é o de intrusos. Carolina! Ricardo se arrastou, tentando agarrar os pés de Carolina. Meu amor, por favor, não faça isso. Esta é a nossa casa. Carolina recuou como se o contato de Ricardo pudesse transmitir veneno. Ela olhou para o rosto daquele homem. O rosto que um dia adorou, agora lhe parecia estranho e cheio de hipocrisia. Lembrou-se de todas as noites em que Ricardo elogiava a comida de sua mãe acima da sua. Lembrou-se de todas as vezes que Ricardo comprava bolsas caras para sua mãe, enquanto a ela dava permissão para comprar roupas novas nas liquidações. E lembrou-se da ameaça de divórcio e do insulto de divorciada que acabara de ouvir. Carolina respirou fundo. Olhou para a avó Helena, que lhe deu forças, e assentiu. Ela era a dona do hotel. Era a dona da casa. Era a dona de sua vida. Dr. Ramos, chamou Carolina. Sua própria voz a surpreendeu, forte e sem hesitação. Dê a eles 15 minutos para que recolham seus pertences pessoais mais importantes. Ricardo e Sônia ficaram paralisados. A ordem viera de Carolina, não da avó Helena. Carolina? Você não está falando sério, gemeu Ricardo. 15 minutos, repetiu Carolina. O outro homem de terno, um segurança particular, os acompanhará até seus quartos para garantir que recolham suas coisas e não levem nada que não seja deles. Sônia desmaiou desta vez, de verdade. Seus olhos reviraram e seu corpo desabou no chão. Ricardo entrou em pânico. Mãe, mãe, Carolina, por favor. Minha mãe desmaiou. Chame uma ambulância. Carolina olhou para o corpo desabado de sua sogra e depois para Ricardo. Vó, temos o número de emergência? A avó Helena sorriu fracamente. Dr. Ramos, cuide disso. O advogado pegou seu telefone. Uma ambulância está a caminho. Enquanto esperam, os 15 minutos do Sr. Ricardo já começaram. Sugiro que comece a fazer as malas para você e sua mãe. Ricardo se debatia entre sua mãe desmaiada e a ameaça de perder tudo. Ele uivou de frustração. Subiu correndo as escadas para o seu quarto com Carolina, seu antigo quarto, e ouviram-se ruídos de coisas sendo jogadas. O segurança o seguiu. Carolina ficou na sala, não subiu. Não queria ver aquele quarto novamente. Pouco depois, os paramédicos chegaram. Ao mesmo tempo que Ricardo descia com uma mala grande e a pequena bolsa de sua mãe. Sônia,
que surpreendentemente recuperou a consciência assim que os paramédicos a colocaram em uma maca, começou a uivar novamente. Minhas coisas, minhas bolsas, minhas joias. As joias estão na bolsa, mãe, sussurrou Ricardo envergonhado. Foram escoltados até a porta. Na soleira, Ricardo parou, virou-se e olhou para Carolina, que estava de pé, ereta, ao lado de sua avó, abraçando a pasta do hotel. Seu rosto estava molhado de lágrimas, mas não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de raiva e derrota. Carolina, você vai se arrepender disso, ameaçou ele fracamente. Carolina o olhou diretamente nos olhos. Você disse que eu me tornaria uma divorciada. Você se enganou. Sua voz era fria e cortante. Eu me tornarei uma mulher rica e livre. E você, que ameaçou com o divórcio na frente de testemunhas, ficará na rua. Carolina assentiu para o segurança. A porta se fechou. O som da sirene da ambulância e os gritos de Sônia foram se apagando lentamente. Carolina se apoiou na porta, sentiu que suas pernas de repente viraram gelatina. Olhou para a avó Helena e, finalmente, as lágrimas de alívio e catarse brotaram. A manhã chegou com uma estranha quietude. Pela primeira vez em 3 anos de casamento, Carolina acordou sozinha em seu quarto. Não havia o ronco suave de Ricardo ao seu lado. Não havia as batidas de Sônia na porta, ordenando que preparasse o café da manhã rapidamente. O que restava era o lençol frio do outro lado da cama e um raio de sol matinal que atravessava as grossas cortinas, iluminando a poeira que flutuava no ar. O silêncio era ensurdecedor. A casa grande, que antes parecia sufocante e opressiva, agora parecia vazia e grande demais. Carolina sentou-se na beira da cama, abraçando os joelhos. Sentia-se aliviada, claro, como se um peso que lhe oprimia o peito tivesse sido removido. Mas, sob esse alívio, havia um novo medo. Ela era livre. Mas o que faria com essa liberdade? Agora era dona de uma casa enorme e de um hotel avaliado em centenas de milhões. Era a mesma Carolina que Sônia havia acusado de não saber nada de negócios. Ela tomou banho e se vestiu. Quando desceu para a sala de jantar, foi recebida pelo cheiro de café recém-feito e torradas. A avó Helena já estava sentada à mesa, lendo o jornal da manhã como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Bom dia, neta, disse a avó Helena, dobrando o jornal. Dormiu bem? Carolina sorriu fracamente e sentou-se. A empregada, que trabalhava na casa desde muito antes de Carolina se casar, colocou um prato com um café da manhã leve à sua frente. Ela a olhou com um sorriso compreensivo. Claramente sabia o que havia acontecido na noite anterior. Vó, estou com medo, disse Carolina com franqueza. Sua voz era um sussurro. Não sei por onde começar. O hotel, o negócio. Eu realmente não sei nada. Como Sônia dizia, a avó Helena largou a xícara de café, pegou a mão da neta. Você acha que eu daria um brinquedo de 900 milhões de reais para alguém que não sabe nada? Sorriu misteriosamente a avó Helena. Carolina, você se lembra, há 3 anos, quando pedi para você organizar os livros contábeis da Fundação Beneficente, e você disse que eram complicados demais? Lembro, vó, disse Carolina. Os relatórios eram uma bagunça, e você os deixou impecáveis. Continuou a avó. E lembra no ano passado, quando pedi para você analisar as propostas de investimento de 3 startups e você disse que não entendia? Eu simplesmente escolhi a que tinha o produto mais claro e que fazia mais sentido, disse Carolina. E essa empresa agora vale o triplo, disse a avó Helena. E lembra quando pedi para você revisar todos os contratos de fornecedores de nossas obras de caridade e você descobriu um superfaturamento de 20%? Carolina ficou em silêncio. Começava a entender tudo. Eu estava te treinando, a interrompeu a avó Helena. Eu conhecia a verdadeira natureza de Ricardo e sua mãe há muito tempo. Sabia que este dia chegaria. Eu não podia te dar uma fortuna sem te dar também as armas para protegê-la. Não é que você não saiba nada, Carolina. É que você ainda não percebeu o quanto sabe.
Você tem um instinto aguçado para os negócios. É meticulosa e honesta. Isso é mais que suficiente. As palavras da avó Helena foram como jogar gasolina em uma pequena chama dentro de Carolina. O medo não desapareceu, mas agora estava acompanhado de determinação. O Dr. Ramos chegará em breve, disse a avó. Iremos ao grande hotel Helena. É hora de a dona cumprimentar seus funcionários. Uma hora depois, um sedã preto de luxo parou em frente ao lobby do grande hotel Helena. O prédio era imponente. O vidro brilhava, refletindo o sol da manhã. Era a primeira vez que Carolina o via de perto. Seu coração batia forte. Quando ela entrou, ladeada pela avó Helena e pelo Dr. Ramos, todo o pessoal do lobby se curvou respeitosamente. Haviam sido informados de que a nova proprietária chegaria. Carolina, com uma roupa simples, mas elegante, caminhou pelo magnífico lobby com a cabeça erguida. Foram diretamente para a sala de reuniões principal no andar da cobertura. Todos os chefes de departamento já estavam esperando. Uma dúzia de homens e mulheres impecavelmente vestidos se levantaram em uníssono quando Carolina entrou. Carolina sentou-se na cadeira principal, na cabeceira da mesa, com a avó Helena a um lado e o Dr. Ramos do outro. A tensão era palpável. Carolina podia sentir seus olhares. Continham curiosidade, ceticismo e um ligeiro desdém. Uma jovem de aparência dócil havia se tornado de repente sua chefe. O Dr. Ramos começou. Bom dia a todos. Apresento-lhes a senhora Carolina. Ela é a nova proprietária e diretora-geral do grande hotel Helena. Um homem de meia idade, o que parecia de maior escalão, com um crachá de diretor-geral em seu terno, pigarreou. Bem-vinda, senhora diretora. Sou o senhor Vargas, o diretor-geral. Todos nós aqui estamos prontos para ajudá-la a se adaptar. A palavra adaptar foi pronunciada com um tom que implicava que Carolina era uma estranha. Carolina sorriu. Obrigada, senhor Vargas. Aprecio o gesto. Em seguida, olhou para cada um dos gerentes na sala. Não vou fazer rodeios. Sei que sou nova aqui, mas este hotel é meu e pretendo saber tudo o que acontece nele. Seu olhar pousou em um homem sentado ao lado do senhor Vargas que segurava um tablet. Senhor Rodrigo, o senhor é o gerente financeiro, certo? O homem chamado Rodrigo ficou um pouco surpreso que Carolina soubesse seu nome. Sim, senhora diretora. Ontem à noite, revisei um breve relatório financeiro, disse Carolina, surpreendendo a todos na sala. Notei uma nova despesa bastante grande nas últimas 2 semanas relacionada a uma empresa chamada Futuro Consulting. O senhor poderia me explicar para que serve essa consultoria e por que o valor de 1 ano foi pago adiantado? O senhor Rodrigo começou a suar frio instantaneamente. Não esperava que a nova dona notasse esse detalhe tão rapidamente. O senhor Vargas lançou-lhe um olhar fulminante. É uma consultoria para a eficiência operacional, senhora diretora, gaguejou o senhor Rodrigo. Eficiência operacional, mas outro relatório mostra que nossos custos operacionais aumentaram 5% na semana passada, replicou Carolina. Seus olhos, antes suaves, agora pareciam afiados. E quanto a Futuro Consulting, pedi ao Dr. Ramos que verificasse esta manhã. A empresa foi registrada há apenas 2 semanas. A sala ficou em silêncio. O rosto do senhor Rodrigo ficou branco. Ele sabia que estava encurralado. Senhor Rodrigo. A voz de Carolina agora era suave, mas cheia de pressão. Não estou aqui para criar inimigos. Estou aqui para proteger meus ativos. Vou perguntar mais uma vez. Quem autorizou este pagamento? O senhor Rodrigo engoliu em seco. Olhou para o Dr. Ramos. Olhou para a avó Helena, que o observava sem piscar. Sabia que se mentisse, sua carreira estaria acabada. Finalmente, ele desabou. Sinto muito, senhora diretora, sussurrou com voz trêmula. A ordem. A ordem veio do senhor Ricardo. A sala inteira prendeu a respiração. O senhor Ricardo? Repetiu Carolina, fingindo confusão de propósito. Que autoridade meu marido tem neste hotel? Ele.
Ele disse que representava a família proprietária, continuou o senhor Rodrigo, agora resignado. Disse que era para assegurar, bem, uma parte dos ativos antes que a senhora assumisse o controle total. Ele trouxe o contrato e me pressionou para processar o pagamento no mesmo dia. Ordenou-me que criasse o contrato de consultoria falso. Essa confissão foi como uma bomba. Carolina sentiu um arrepio de fria vitória. Este era seu primeiro passo. Ela olhou para todos os gerentes. A partir de hoje, disse com firmeza, anuncio uma auditoria externa completa de todos os departamentos. E, senhor Rodrigo, obrigada pela sua honestidade. Por favor, entregue ao doutor Ramos todos os documentos relacionados a Futuro Consulting e toda a correspondência com o senhor Ricardo. Enquanto Carolina dava seus primeiros passos como a rainha do hotel, Ricardo e Sônia experimentavam sua primeira queda. A ambulância que levou Sônia na noite anterior, após uma avaliação no pronto-socorro determinar que ela estava perfeitamente bem, considerou a chamada como falsa e cobrou deles o custo total. Eles não tinham tanto dinheiro em espécie. Com o que restava na carteira de Ricardo, acabaram alugando um pequeno e sórdido quarto de pensão nos arredores da cidade que cheirava a tabaco velho e naftalina. O ventilador de teto girava lentamente, emitindo um rangido ensurdecedor. Sônia estava sentada na beira da cama, ainda com o luxuoso vestido de festa da noite anterior, agora sujo e amassado. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, mas as lágrimas haviam secado, substituídas por uma raiva fervente. Na rua, ficamos na rua, sussurrou com voz rouca. A culpa é toda sua, Ricardo. Sua. Por que foi tão estúpido? Por que não me disse que tudo era da Carolina? Chás? Ricardo perambulava pelo pequeno quarto como um leão enjaulado. Seu rosto estava vermelho. Acabara de tentar acessar sua conta salário da empresa onde trabalhava. A conta estava congelada. Tentou usar seu cartão de crédito corporativo. Recusado. A avó Helena havia bloqueado todos os seus acessos. Ele realmente não tinha nada. Cala a boca, mãe! Gritou Ricardo frustrado. Você acha que eu sabia que isso ia acontecer? Pensei que a tinha sob controle. Pensei que se a ameaçasse com o divórcio, ela se assustaria. Acontece que aquela velha fez uma lavagem cerebral nela. E agora? Gemeu Sônia. O que vamos comer? Onde vamos morar? Minhas joias, minhas bolsas, tudo ficou naquela casa. Ricardo parou de perambular. Seu olhar se fixou no velho laptop que ele havia jogado sobre a cama. O único aparelho eletrônico de valor que trouxera além do celular. Uma ideia louca e maligna começou a se formar em sua mente. Ele ainda tinha uma arma, algo muito pessoal. Você tem razão, mãe, disse Ricardo. Seus olhos brilharam com astúcia. Não podemos nos render assim. Ela nos insultou, nos humilhou. É hora de colocá-la de joelhos. Sônia olhou para o filho. O que você planeja? A Carolina pode ficar com o hotel, sussurrou Ricardo. Mas eu tenho o passado dela. Ele abriu o laptop, uma velha pasta oculta. Ainda tinha arquivos antigos, fotos e vídeos de sua lua de mel, momentos em que Carolina não se mostrava tão firme como agora. Havia fotos dela na praia de regata e shorts, vídeos deles rindo no quarto de hotel com os cabelos soltos. Não era pornográfico, mas aos olhos do público, para uma mulher que agora era a CEO de um hotel famoso, aquelas fotos eram um escândalo. Era uma humilhação que poderia destruir sua reputação. Você é o marido dela, sussurrou Sônia. Seus olhos também brilhavam. Agora ela entendia o pensamento de Ricardo. Você tem o direito. Use-o. Destrua-a. Ricardo sorriu. Abriu um aplicativo de mensagens e enviou uma mensagem diretamente para o número de Carolina. Você acha que ganhou, né? Acha que pode nos descartar, a mim e a minha mãe, como se fôssemos lixo? Você está muito enganada, Carolina. E anexou uma foto. Uma foto de Carolina rindo à beira da piscina com os cabelos soltos. Tenho muitas fotos das nossas férias.
Fotos que mostram como é realmente a esposa de um CEO. Tenho certeza de que seus novos gerentes vão adorar ver isso. Transfira 50% do valor do hotel para minha nova conta em 24 horas. Ou todo mundo vai ver como você é hipócrita. Ele apertou enviar. Ricardo recostou-se, sentindo-se vitorioso. Tinha certeza de que Carolina se assustaria. Tinha certeza de que ela faria qualquer coisa para proteger sua imagem de boa moça. Na cobertura do grande hotel Helena, Carolina acabara de terminar uma reunião maratônica com a equipe de auditoria. Estava cansada, mas satisfeita. Seu telefone vibrou. Ela o abriu, pensando que era da avó Helena. Seu olhar se fixou na tela, a foto, a lembrança e a mensagem de chantagem abaixo. Sentiu o estômago revirar. A náusea subiu pela garganta. Isso era diferente. Não se tratava de dinheiro ou da casa. Tratava-se de sua honra. Sentiu-se exposta. Sentiu-se suja. Sentiu-se exatamente como Ricardo queria. Fraca e assustada. Suas mãos tremiam. Correu imediatamente para o escritório da avó Helena. Ao lado de seu quarto, a avó Helena e o doutor Ramos estavam revisando documentos quando Carolina entrou sem bater. Seu rosto estava pálido. Vó! Sussurrou, entregando-lhe o telefone. A avó Helena olhou para a foto e depois leu a mensagem. Seu rosto, antes sereno, endureceu instantaneamente. Miserável! Sussurrou com uma voz cheia de veneno. O doutor Ramos leu por cima do ombro da avó. Vó, o que eu faço? Eu dou o que ele quer. Não quero que essas fotos... Carolina começou a chorar. Não, disse a avó Helena com firmeza. Não negociamos com terroristas. O doutor Ramos, por outro lado, parecia calmo. Havia até um leve sorriso em seus lábios. Senhora diretora, por favor, acalme-se, disse ele. Não responda, não diga nada. Mas doutor Ramos, isso é... O doutor Ramos apontou para o telefone de Carolina. Ele acabou de nos dar o maior presente que poderia nos oferecer. Carolina e a avó Helena o olharam, confusas. Seu marido, continuou o doutor Ramos, acabou de cometer 2 crimes graves simultaneamente. Extorsão e uma grave violação das leis de proteção de dados por tentar divulgar conteúdo privado sem permissão. Se adicionarmos a isso a prova que temos do Sr. Rodrigo sobre a tentativa de desvio de ativos do hotel, nossa posição no divórcio e em um processo penal é imbatível. Ele acabou de nos entregar a cabeça dele em uma bandeja de prata. Ele acabou de nos dar a bala para atirar nele, disse o doutor Ramos. Carolina parou de chorar. Seu medo começou a se transformar em uma raiva fria. Então, o que devo fazer? Apresentaremos o pedido de divórcio hoje mesmo, explicou o doutor Ramos. E faremos uma denúncia à polícia por esta tentativa de chantagem. Deixe-o esperar pela transferência que nunca chegará. Deixe-o ficar nervoso. Em seu pânico, ele certamente cometerá outro erro. Carolina respirou fundo, olhou para o doutor Ramos e para a avó Helena. Assentiu. Faça isso, doutor Ramos, disse ela. Sua voz agora era estável. Use tudo o que for necessário. Não quero mais ver o rosto dele, exceto em um tribunal. As 24 horas que Ricardo havia ameaçado passaram em silêncio. No quarto sórdido da pensão, Ricardo e Sônia olhavam para a tela do telefone, esperando uma resposta que nunca chegou. Não houve ligações de pânico de Carolina, nem ofertas de negociação, nem um único real transferido. Com certeza ela está em pânico, mãe, disse Ricardo para se acalmar. Ela deve estar falando com a avó, deve estar confusa. Temos que esperar. Ela vai responder. Mas na cobertura do grande hotel, Helena não havia pânico, apenas estratégia. Enquanto o doutor Ramos e sua equipe jurídica preparavam a denúncia policial e o pedido de divórcio, a avó Helena tomou suas próprias medidas. Ela acreditava que a ganância de Ricardo e Sônia não se devia apenas ao desejo de serem ricos, especialmente em Sônia.
A avó Helena havia percebido outro cheiro por trás de suas ações naquela noite. O cheiro do medo de uma pessoa desesperada. Naquela manhã, ela chamou alguém ao seu escritório. Não era um advogado nem um gerente de hotel. O homem chegou sem terno, vestido com roupas discretas e com uma aura de observação silenciosa. Era o Sr. Moraes, um detetive particular que há muito tempo era os olhos e ouvidos da avó Helena. Com certeza ela está em pânico, mãe, disse Ricardo para se acalmar. Ela deve estar falando com a avó, deve estar confusa. Temos que esperar, ela vai responder. Mas na cobertura do grande hotel, Helena não havia pânico, apenas estratégia. Enquanto o Dr. Ramos e sua equipe jurídica preparavam a denúncia policial e o pedido de divórcio, a avó Helena tomou suas próprias medidas. Ela acreditava que a ganância de Ricardo e Sônia não se devia apenas ao desejo de serem ricos, especialmente em Sônia. A avó Helena havia percebido o outro cheiro por trás de suas ações naquela noite, o cheiro do medo de uma pessoa desesperada. Naquela manhã, ela chamou alguém ao seu escritório. Não era um advogado nem um gerente de hotel. O homem chegou sem terno, vestido com roupas discretas e com uma aura de observação silenciosa. Era o Sr. Moraes, um detetive particular que há muito tempo era os olhos e ouvidos da avó Helena. Ela olhou para o Sr. Moraes. Assentiu. Faça isso, Sr. Ramos, disse ela. Sua voz agora era estável. Use tudo o que for necessário. Não quero mais ver o rosto dele, exceto em um tribunal. As 24 horas que Ricardo havia ameaçado passaram em silêncio. No quarto sórdido da pensão, Ricardo e Sônia olhavam para a tela do telefone, esperando uma resposta que nunca chegou. Não houve ligações de pânico de Carolina, nem ofertas de negociação, nem um único real transferido. O aplicativo de mensagens mostrava apenas os 2 tiques azuis, indicando que a chantagem havia sido lida. Este silêncio era muito mais assustador do que a raiva. Ela está nos ignorando, sussurrou Sônia. Suas unhas quebradas tamborilavam na velha mesa de madeira. Como ela ousa? Como ela ousa ficar em silêncio depois do que você enviou? Ricardo sentiu uma onda de frustração e náusea. Sua última arma pessoal contra Carolina não havia funcionado. Ou pior, Carolina não se importava. Com a informação inicial obtida do gerente financeiro, o Sr. Rodrigo, a equipe de auditores externos que ela acabara de nomear se pôs a trabalhar. Eram como uma equipe de cirurgiões dissecando as camadas das operações do hotel, e o que encontraram foi chocante. A tentativa de Ricardo de desviar fundos através de uma empresa fantasma era apenas a ponta do iceberg. Esta empresa, após uma investigação, transferia uma comissão mensal para uma conta privada em nome da esposa do Sr. Vargas. Ricardo, em sua ganância precipitada, simplesmente se aproveitou de um sistema de corrupção já existente. Ele e o Sr. Vargas eram 2 parasitas se banqueteando do mesmo corpo, o hotel. Naquela tarde, Carolina chamou o Sr. Vargas ao seu escritório. O Dr. Ramos e 2 auditores o esperavam. Sr. Vargas, cumprimentou Carolina com calma. Eu queria perguntar sobre nosso contrato com a Alimentos La Vega. O homem ainda tentava forçar um sorriso, mas era desconfortável. Claro, senhora diretora, são nossos melhores fornecedores. Talvez os melhores para superfaturar, replicou Carolina. O auditor apresentou uma pilha de provas. As faturas infladas, os registros de transferências bancárias para a conta de sua familiar e o depoimento do chefe de cozinha, que reclamara que a qualidade dos produtos frequentemente estava abaixo do esperado. O rosto do Sr. Vargas passou de branco a cinzento. Ele sabia que estava acabado. Isso é um mal-entendido. Isso é roubo, interrompeu Carolina. Sua voz era gélida. Sr. Vargas, o senhor está demitido com efeito imediato e sem indenização. O Dr. Ramos procederá com uma denúncia criminal por desvio de fundos da empresa. Entregue seu cartão de acesso. O Sr. Vargas desabou em sua cadeira. Sua queda, tão rápida e decisiva,
Enviou uma mensagem a todo o hotel. A velha havia terminado. Enquanto isso, no quarto sórdido da pensão, o tempo continuava passando. As 24 horas haviam transcorrido. Ricardo, em um acesso de raiva cega, cometeu seu segundo erro fatal. Ela acha que estou de brincadeira, rosnou. Abriu uma nova conta anônima em redes sociais. Publicou uma foto de sua coleção. A foto estava borrada, mostrando apenas as costas de Carolina com os cabelos ligeiramente úmidos. Adicionou um texto. Curiosos para ver o verdadeiro rosto da CEO do Grande Hotel Helena? Isso é só o começo. E marcou a localização do Grande Hotel Helena. Seu tempo acabou, Carolina. Prepare-se para ser famosa. Ele enviou uma nova mensagem para Carolina, anexando o link da conta. Mas não sabia que a equipe de segurança digital da avó Helena estava esperando por isso. Em questão de minutos, a conta foi denunciada em massa e suspensa pela plataforma. A foto desapareceu antes que quase ninguém pudesse vê-la. Naquela noite, o Sr. Moraes se encontrou novamente com a avó Helena. Ele carregava uma pasta fina. Como a senhora suspeitava, disse ele em voz baixa. Sônia tem sérios problemas. Dívidas de jogo. Começou com trapaças em jogos de cartas e depois se meteu em partidas de pôquer de altas apostas. Perdeu muito. Para cobrir, pediu dinheiro a agiotas. A avó Helena ouviu atentamente. Qual é o total do capital que ela deve a 3 agiotas diferentes? Cerca de 3 milhões de reais. Com os juros, já pode ter chegado a 4 milhões, informou o Sr. Moraes. Carolina, que acabara de se juntar à reunião, cobriu a boca, espantada. 3 milhões. Ela planejava usar o hotel, concluiu a avó Helena. Queria transformar o hotel da minha neta em seu caixa eletrônico pessoal para pagar suas dívidas de jogo. Há mais, senhora, continuou o Sr. Moraes. Esses credores não são gente comum. Deram a Sônia um último prazo. O prazo era ontem. Estão procurando-a desesperadamente. A avó Helena olhou para o relatório em suas mãos. O endereço da pensão estava ali. O Sr. Moraes os havia encontrado. Eles sabem que Sônia perdeu sua fonte de dinheiro, sussurrou o Sr. Moraes. Não vão brincar. A avó Helena guardou silêncio por um momento. Depois olhou para o Sr. Moraes. Bem, é hora de os credores saberem onde ela está se escondendo. A guerra foi lançada em 2 frentes diferentes. Na primeira hora da manhã, o Dr. Ramos, vestido com seu melhor terno, saiu de seu carro em frente à delegacia central da cidade. Ele não veio de mãos vazias. Carregava uma pasta grossa com uma denúncia oficial apresentada em nome de Carolina. Suas acusações eram claras. Tentativa de extorsão, grave violação das leis de proteção de dados sobre a divulgação de conteúdo privado e difamação. A evidência era irrefutável. Havia capturas de tela da primeira mensagem de chantagem de Ricardo. Estava a foto privada de Carolina que ele havia enviado. Estava o link da conta anônima de redes sociais, agora fechada, que constituía a segunda ameaça. A polícia, ao ver o grande nome Helena por trás da denúncia e a evidência digital tão sólida, agiu imediatamente. Este era um caso prioritário. Um mandado de prisão para Ricardo foi emitido imediatamente. Ao mesmo tempo, no Fórum de Família, outra equipe jurídica do Dr. Ramos apresentava o pedido de divórcio. Os documentos do pedido eram ainda mais grossos. Continham uma transcrição completa da noite do aniversário de Carolina, com a declaração explícita de divórcio de Ricardo ouvida por 3 testemunhas. A isso se somava a evidência da tentativa de desvio de ativos do hotel obtida do Sr. Rodrigo. E, como o prego final no caixão daquele casamento, uma cópia da denúncia policial por chantagem. Carolina exigia um divórcio o mais rápido possível e que Ricardo não tivesse direito a um único centavo dos bens conjugais, pois havia cometido grave traição e atos criminosos contra sua esposa. O processo legal, que normalmente levaria meses, foi acelerado graças à evidência surpreendentemente sólida. Em uma terceira frente, mais sombria e sem lei, a avó Helena executou sua jogada.
Através do Sr. Moraes, uma mensagem anônima foi enviada de um celular descartável. A mensagem era curta, enviada para um número conhecido por ser o do braço direito de um dos maiores agiotas da cidade. O conteúdo: Sônia, Pensão a Rosa, quarto 207, Rua da Amargura, com seu filho. A mensagem foi enviada. O telefone foi quebrado e jogado em um rio. A avó Helena lavou as mãos e voltou a tomar seu chá matutino. A isca estava lançada. O quarto 207 da pensão. A Rosa era um inferno. Ricardo e Sônia gritavam um com o outro. Idiota! Idiota! Gritava Sônia, atirando um velho travesseiro em Ricardo. Seu plano falhou completamente. A conta desapareceu. Ninguém viu. Agora não temos nada. Você arruinou tudo. Eu arruinei? Replicou Ricardo, tão alto quanto. Eu arruinei? Olhe para você. Se você não tivesse sido tão gananciosa naquela noite, se tivesse ficado quieta, poderíamos ter tomado o controle do hotel lentamente. Mas não. Você teve que gritar como uma louca. Você arruinou tudo. Você se atreve a culpar sua mãe? No auge da discussão, ninguém bateu na porta do quarto. A porta foi arrancada de suas dobradiças com um chute. Crack. 3 homens grandes e de aparência rude entraram no pequeno quarto. O cheiro de álcool e tabaco encheu o ambiente instantaneamente. Sônia soltou um grito. Reconheceu o rosto do líder imediatamente. Formiga. Sussurrou, tremendo. O homem chamado Formiga sorriu, revelando um dente de ouro. Ah, finalmente te encontramos, Sônia. Foi difícil de achar. Pensei que você tivesse se mudado para uma casa de luxo. Seus olhos percorreram com desprezo o miserável quarto da pensão. O processo legal, que normalmente levaria meses, foi acelerado graças à evidência surpreendentemente sólida. Em uma terceira frente, mais sombria e sem lei, a avó Helena executou sua jogada. Através do Sr. Moraes, uma mensagem anônima foi enviada de um celular descartável. A mensagem era curta, enviada para um número conhecido por ser o do braço direito de um dos maiores agiotas da cidade. O conteúdo: Sônia, Pensão a Rosa, quarto 207, Rua da Amargura. Ricardo, que a princípio ficara paralisado de medo, tentou reagir. Ei, deixem minha mãe em paz! Quem são vocês? O Formiga se virou para Ricardo, examinando-o de cima a baixo. Oh, então este é o seu novo investimento, Sônia. Este é o seu filho que você dizia ser tão bem-sucedido. Outro dos homens empurrou Ricardo contra a parede. Então você é o filho. Ótimo. Então você vai pagar a dívida da sua mãe. Que dívida? Perguntou Ricardo com voz trêmula. Ele acabou de nos dar a bala para atirar nele, disse o Dr. Ramos. Carolina parou de chorar. Seu medo começou a se transformar em uma raiva fria. Então, o que devo fazer? Apresentaremos o pedido de divórcio hoje mesmo, explicou o Dr. Ramos. E faremos uma denúncia à polícia por esta tentativa de chantagem. Deixe-o esperar pela transferência que nunca chegará. Deixe-o ficar nervoso. Em seu pânico, ele certamente cometerá outro erro. Carolina respirou fundo, olhou para o Dr. Ramos, apresentou um segundo arquivo. Dentro, o testemunho escrito do gerente financeiro, o Sr. Rodrigo, e uma cópia do contrato falso da Futuro Consulting. E terceiro, meritíssima. A voz do Dr. Ramos tornou-se mais grave. Mesmo após ser expulso da propriedade da minha cliente, o réu procedeu a cometer os crimes de extorsão e violação das leis de proteção de dados. Ele apresentou um terceiro arquivo. Eles vieram atrás de um suspeito de chantagem, mas se depararam com 3 supostos agiotas no meio do que parecia ser um sequestro. Os agiotas, armados apenas com facas, renderam-se imediatamente diante das armas de fogo. Foram algemados. Um policial se aproximou de Ricardo. Senhor Ricardo, o senhor está preso por tentativa de extorsão e violação das leis de proteção de dados. O policial leu o mandado. Um segundo par de algemas se fechou nos pulsos de Ricardo.
Ricardo olhou desesperadamente para sua mãe, que agora estava sendo interrogada por outro policial sobre sua conexão com a quadrilha de agiotas. Ela devolveu o olhar com os olhos vazios. Sônia, gemeu Ricardo. A culpa é toda sua. A raiva e o desespero de Ricardo explodiram. É a sua ganância que nos arruinou. Sônia não se irritou ao ouvir isso. Simplesmente riu. Uma risada seca, rouca e desesperada. Arruinados. Sim, Ricardo, estamos arruinados. Os olhos do Formiga brilharam. Ele olhou para Ricardo. Ah, então essa era a garantia. Você tem um hotel, é? É mentira! Gritou Ricardo, entrando em pânico. Justo quando o homem do Formiga ia agarrar Ricardo, a porta já quebrada foi derrubada novamente. Desta vez, eram policiais uniformizados entrando com escudos e apontando suas armas. Polícia! Não se movam! Soltem as armas! A cena era um caos. Os agiotas estavam surpresos. A polícia também. Suas câmeras, como um bando de abutres, competiam por uma foto. Carolina chegou pontualmente às 9 da manhã. Não se escondeu atrás de óculos de sol ou máscaras. Saiu de seu carro vestida com um impecável terninho de negócios de cor marfim e um lenço combinando. E caminhou com a cabeça erguida por entre a multidão. Ao seu lado, uma serena avó Helena e o Dr. Ramos com uma pasta grossa. Carolina não abaixou a cabeça. Seus olhos olhavam diretamente para a frente, além dos flashes ofuscantes das câmeras e dos gritos dos jornalistas que cantavam seu nome. Entrou no prédio do tribunal, não como uma vítima, mas como a diretora-geral de uma empresa. Dentro da sala, o ambiente era frio e formal. No banco dos réus, em frente, sentava-se Ricardo. O contraste era dolorosamente claro. Ricardo não usava mais ternos caros ou relógios de luxo. Usava um uniforme laranja de presidiário. Ricardo olhou desesperadamente para sua mãe, que agora estava sendo interrogada por outro policial sobre sua conexão com a quadrilha de agiotas. Ela devolveu o olhar com os olhos vazios. Sônia, gemeu Ricardo. A culpa é toda sua. A raiva e o desespero de Ricardo explodiram. É a sua ganância que nos arruinou. Sônia não se irritou ao ouvir isso. Simplesmente riu. Uma risada seca, rouca e desesperada. Arruinados. Sim, Ricardo, estamos arruinados. Ela era uma pária social. A juíza, uma mulher de meia-idade de aspecto sábio, deu início ao julgamento. Dada a natureza do caso, com provas esmagadoramente sólidas e um processo criminal em andamento, o julgamento foi rápido. O Dr. Ramos se levantou. Não precisou dizer muito, simplesmente apresentou as provas uma por uma, metodicamente. Meritíssima. Sua voz era calma e clara. Apresentamos nosso pedido com base na declaração inicial de divórcio do réu, o Sr. Ricardo. O réu conscientemente expressou sua intenção de se divorciar da minha cliente, a Sra. Carolina, na frente de 3 testemunhas. O doutor Ramos chamou como testemunha a avó Helena e um dos homens de terno que a acompanharam naquela noite, que testemunharam sob juramento. Segundo, continuou o Dr. Ramos, demonstra-se que o réu cometeu um grave ato de traição, conspirando com sua mãe, a Sra. Sônia, para tentar desviar os ativos da minha cliente. Havia capturas de tela da primeira mensagem de chantagem de Ricardo. Estava a foto privada de Carolina que ele havia enviado. Estava o link da conta anônima de redes sociais, agora fechada, que constituía a segunda ameaça. A polícia, ao ver o grande nome Helena por trás da denúncia e a evidência digital tão sólida, agiu imediatamente. Este era um caso prioritário. Um mandado de prisão para Ricardo foi emitido imediatamente. Dentro, uma cópia da denúncia policial, capturas de tela das mensagens de chantagem e a foto privada de Carolina apresentada como prova. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. A juíza leu os documentos. Um sulco profundo se formou em sua testa. Olhou para Ricardo com frieza. Réu, deseja refutar estas provas? Ricardo tremia. Olhou para Carolina.
Carolina devolveu o olhar. Seus olhos estavam serenos, sem ódio nem amor, apenas vazio. É mentira! Ela fez lavagem cerebral nele! A notícia explodiu naquela mesma tarde. Drama familiar no Grande Hotel Helena. Herdeiro preso por chantagem. Mãe com dívidas milionárias com agiotas. O karma foi servido frio para o público. O julgamento de divórcio foi um espetáculo público. Desde que a notícia da prisão de Ricardo explodiu, a mídia se concentrou incansavelmente no drama da família Helena. Os jornalistas se aglomeravam no pátio do Fórum de Família. Ela fez lavagem cerebral nele! A cena tornou-se caótica. A juíza bateu o martelo com força. Silêncio! Oficial! Acalme a observadora ao fundo ou retire-a da sala. Sônia caiu. Seu corpo tremia violentamente. Ricardo continuava divagando. Carolina, por favor, não se divorcie. Eu te amo. Não arruine a minha vida. Mas era tarde demais. A juíza pigarreou e olhou para Ricardo com uma expressão de desgosto. Réu, você não apenas fracassou como marido, mas também como ser humano. 2. Continuou a juíza. Dado que este divórcio se baseia na grave falta e nos crimes cometidos pelo réu, declara-se que o direito do réu a quaisquer bens conjugais fica totalmente anulado. O segundo golpe de martelo foi o último prego no caixão de Ricardo. Ele não obteve um único centavo. No banco de trás, Sônia uivou histericamente. Sabia que era o fim. Ricardo desabou, impotente. Suas algemas tilintaram. Ele não era mais nada. 2. Continuou a juíza. Dado que este divórcio se baseia na grave falta e nos crimes cometidos pelo réu, declara-se que o direito do réu a quaisquer bens conjugais fica totalmente anulado. O segundo golpe de martelo foi o último prego no caixão de Ricardo. Ele não obteve um único centavo. No banco de trás, Sônia uivou histericamente. Sabia que era o fim. Ricardo desabou, impotente. Suas algemas tilintaram. Ele não era mais nada. Sem esposa, sem casa, sem empresa, sem fortuna. A única coisa que lhe restava era um uniforme laranja de presidiário e um processo criminal esperando por ele. Carolina fechou os olhos por um momento e respirou fundo. Não sentia vitória. Apenas sentia liberdade. Levantou-se, fez uma reverência respeitosa à juíza e se virou. Saiu da sala sem olhar para trás. Não precisou ver Ricardo sendo arrastado pelos guardas. Não precisou ouvir os uivos de Sônia gritando seu nome. Lá fora, os flashes das câmeras explodiram novamente, mas desta vez Carolina parou. Parou em frente a dezenas de microfones. Hoje, disse ela, sua voz clara e transmitida para todo o país. A justiça foi feita. O sistema legal me protegeu. Obrigada. Um jornalista gritou. Senhora diretora, tem alguma mensagem para seu ex-marido? Carolina olhou diretamente para a câmera. Ele não é mais meu marido. Em um canto esquecido e sórdido da cidade, desenrolava-se uma cena de cruel contraste. Na sala de visitas de uma prisão que cheirava a desinfetante barato e escuridão, Ricardo sentava-se atrás de um vidro grosso. Agora estava magro, seu olhar vazio. A condenação de 5 anos que recebeu por extorsão e tentativa de fraude levara o que lhe restava de espírito. Uma mulher idosa sentou-se do outro lado do vidro, segurando o fone do telefone com mãos trêmulas. Ela fez lavagem cerebral nele. A cena tornou-se caótica. A juíza bateu o martelo com força. Silêncio. Oficial. Acalme a observadora ao fundo ou retire-a da sala. Sônia caiu. Seu corpo tremia violentamente. Ricardo continuava divagando. Carolina, por favor, não se divorcie. Eu te amo. Não arruine a minha vida. Mas era tarde demais. A juíza pigarreou e olhou para Ricardo com uma expressão de desgosto. Réu, você não apenas fracassou como marido, mas também como ser humano. Sua foto estampava as capas de revistas de negócios, não como uma vítima ou uma divorciada rica, mas como a CEO inovadora do ano. Ela havia renovado completamente a direção do hotel,
promovendo o honesto Sr. Rodrigo a novo diretor financeiro e construindo uma equipe sólida baseada na integridade, não no nepotismo. O hotel estava agora construindo 3 novas filiais em Trancoso e Fernando de Noronha. Naquele dia, Carolina estava no pódio do salão de baile principal de seu hotel. Centenas de personalidades, autoridades e jornalistas compareceram. Ela não usava mais o rígido terninho marfim. Usava um terno moderno de design. Seu lenço irradiava elegância. Ela não estava inaugurando um novo hotel. Hoje, lançava a Fundação Helena para a Mulher. "Estou aqui", ressoou a voz de Carolina na sala. "Não apenas como diretora-geral. Estou aqui como uma mulher que um dia sentiu medo e impotência. Fui ameaçada. Fui menosprezada." Seus olhos olhavam diretamente para a frente, além dos flashes ofuscantes das câmeras e dos gritos dos jornalistas que cantavam seu nome. Entrou no prédio do tribunal, não como uma vítima, mas como a diretora-geral de uma empresa. Dentro da sala, o ambiente era frio e formal. No banco dos réus, em frente, sentava-se Ricardo. O contraste era dolorosamente claro. Ricardo não usava mais ternos caros ou relógios de luxo. Usava um uniforme laranja de presidiário. Seus olhos olhavam diretamente para a frente, além dos flashes ofuscantes das câmeras e dos gritos dos jornalistas que cantavam seu nome. Entrou no prédio do tribunal, não como uma vítima, mas como a diretora-geral de uma empresa. Dentro da sala, o ambiente era frio e formal. No banco dos réus, em frente, sentava-se Ricardo. O contraste era dolorosamente claro. Ricardo não usava mais ternos caros ou relógios de luxo. Usava um uniforme laranja de presidiário. Em um canto esquecido e sórdido da cidade, desenrolava-se uma cena de cruel contraste. Na sala de visitas de uma prisão que cheirava a desinfetante barato e escuridão, Ricardo sentava-se atrás de um vidro grosso. Agora estava magro, seu olhar vazio. A condenação de 5 anos que recebeu por extorsão e tentativa de fraude levara o que lhe restava de espírito. Uma mulher idosa sentou-se do outro lado do vidro, segurando o fone do telefone com mãos trêmulas. Havia capturas de tela da primeira mensagem de chantagem de Ricardo. Estava a foto privada de Carolina que ele havia enviado. Estava o link da conta anônima de redes sociais, agora fechada, que constituía a segunda ameaça. A polícia, ao ver o grande nome Helena por trás da denúncia e a evidência digital tão sólida, agiu imediatamente. Este era um caso prioritário. Um mandado de prisão para Ricardo foi emitido imediatamente. Seus olhos olhavam diretamente para a frente, além dos flashes ofuscantes das câmeras e dos gritos dos jornalistas que cantavam seu nome. Entrou no prédio do tribunal, não como uma vítima, mas como a diretora-geral de uma empresa. Dentro da sala, o ambiente era frio e formal. No banco dos réus, em frente, sentava-se Ricardo. O contraste era dolorosamente claro. Ricardo não usava mais ternos caros ou relógios de luxo. Usava um uniforme laranja de presidiário. "Pare de culpar os outros, mãe", replicou Ricardo. Sua raiva se acendeu. "A culpa de tudo isso também é da sua ganância. Uma dívida de jogo de 3 milhões. Você estava louca. Você me arrastou para este inferno." "Filho ingrato!" gritou Sônia, batendo no vidro. Um guarda gritou imediatamente com ela. "Acabou o tempo de visita!" O telefone foi cortado. Ricardo foi arrastado de volta para sua cela. Sônia saiu cambaleando da prisão. Voltou para o restaurante onde trabalhava. O cheiro de guisado e suor atingiu seu nariz. Entrou na cozinha suja dos fundos e continuou a esfregar a pilha de pratos sujos. Enquanto esfregava uma panela queimada com uma esponja de aço, as notícias da tarde apareceram na velha televisão no canto do restaurante. Sônia levantou o olhar distraidamente e na tela viu uma radiante Carolina, uma linda Carolina. Ela estava sendo entrevistada sobre o lançamento de sua nova fundação. "Senhora diretora, a senhora é uma inspiração", disse o apresentador. Sônia ficou paralisada. Sua mão,
que segurava a esponja, parou de se mover. Olhou para a mulher na tela, a mulher a quem um dia chamou de ignorante, a mulher que ela havia expulsado, a mulher que agora tinha tudo o que ela sonhara, enquanto ela, Sônia, não tinha nada além de uma pilha de pratos sujos e um arrependimento eterno. Ela não chorou. Suas lágrimas já haviam secado. Simplesmente olhou para a tela vazia. O karma havia cobrado sua dívida por completo.